Voltamos. Agora nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional em One. E aí, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? É, Como que é lidar com a pressão? Será que a gente sabe ser firme no momento da adversidade? Será que a gente consegue segurar o ritmo em tempos difíceis? Será que nós sabemos lidar com as críticas, com os problemas, com as dificuldades sem levar para o pessoal? E será que nós sabemos ser profissionais acima de tudo? São algumas perguntas que eu faço bastante, sabe? E são algumas perguntas que são o diferencial, né? Eu costumo dizer que a pressão, ela nos prepara. Ela nos prepara e nós precisamos nos esforçar para desenvolver nossas habilidades e aperfeiçoar é, as nossas qualidades, né? Nossa forma de agir diante das dificuldades. Então, muitas vezes nós saímos da faculdade com um pensamento muito limitado no que diz respeito ao ano. A gente aprende muito a prática, né? A teoria, perdão. E ninguém conta para a gente todos os perrengues que nós vamos encontrar lá dentro da cozinha. Todos os perrengues que nós vamos precisar lidar. E eu sempre digo que se conhecer é a chave. Quando eu me conheci, quando eu entendi, peraí, gestão não é para Camila, custo é para Camila. Peraí, onde eu estou errando? Por que que eu não confio na minha equipe? Por que que eu quero abraçar o mundo? Por que que eu não estou delegando? O que está acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo entregar as demandas a tempo e a hora como deve ser feito, tá? E aqui eu coloquei um trecho no e-book de vocês que fala assim, ó, ter conhecimento técnico é essencial, mas não é tudo. Possuir também inteligência emocional é o que nos possibilita a tomar decisões corretas e ter dias tranquilos. Muitas vezes nós nos perdemos nos processos. E é isso que eu venho falando para vocês. E é isso que eu estou batendo na tecla com vocês. Quantas vezes eu me perdi no processo? Quantas mensagens eu recebo várias vezes por dia das pessoas, Camila, eu não sei o que que eu faço. Quantas meninas eu pego na mentoria, Camila, eu não sei o que que eu faço primeiro. Eu falo, me dá aqui sua rotina. Gente, não tem inteligência emocional. Sai da UAN. Não entende que os problemas ficam na unidade. Tudo bem que vai acontecer um problema ou outro, você vai ter que resolver. Só que assim, acalma seu coração. Tá tudo bem, não é sobre você, é sobre o outro. As pessoas são más muitas vezes. A UAN é difícil, sim. Mas nós não podemos levar isso para o nosso coração. E uma coisa que eu sempre bato na tecla: não vamos romantizar. Está difícil porque são muitas funções, eu não estou conseguindo me organizar e eu preciso de ajuda? Ou está difícil porque realmente eu estou num lugar que é impossível trabalhar em paz? Será que as pessoas estão exigindo de mim mais do que eu consigo? E uma coisa eu falo, tá? Eu aprendi muito isso na minha última gestão de custo. Nunca vai estar bom. A gente nunca vai bater meta. As pessoas sempre querem mais resultados. Mas se você não tivesse dando nenhum resultado, você não estaria aí. A gente tem que pensar por esse lado. A gente tem que aprender a ponderar os nossos papéis, né? A gente tem que aprender a parar de querer abraçar o mundo. A gente tem que aprender a deixar as coisas bem claras. Fulano, qual que é a minha função aqui? Com o que que eu devo me preocupar? Porque senão daqui a pouco você tá lavando vasilha, limpando o chão, fazendo comida, fazendo compra, ligando para fornecedor, analisando cotação, e não é desse jeito. Na UAN ou em qualquer outra profissão, saber se posicionar
é inegociável. E mais uma vez eu falo isso por conhecimento de causa, gente. Quantas vezes eu não soube me posicionar? Eu aprendi agora, agora. Me entrei na UAM em 2009, com meu primeiro estágio. Aprendi a me posicionar em 2021, 2022. Demorou, demorou, mas valeu muito a pena. Eu aprendi muito. E uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho muito interessante, né? Não romantize seu trabalho. Se não estiver se sentindo bem em um ambiente tóxico, saia. Não há necessidade de se comparar com os outros. O que importa é seu bem-estar. Se dedique para alcançar a paz e qualidade de vida. Sabe onde nós erramos? Nós nos comparamos muito com as outras pessoas. E às vezes, eu não sei vocês, mas o que acontecia comigo? Eu me cobrava muito, eu não sabia delegar, eu achava que o meu serviço sempre estava uma bosta. Mas como assim? Sempre estou resolvendo problema o tempo todo, eu não tenho tempo de parar, ficar quieta, pepino, problema. Não. E eu levava isso pro pessoal. E isso foi me fazendo muito mal com o passar do tempo. É, E eu sei que isso acontece com vocês também. E nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos nos ouvir. E assim, gente, com todo esse tempo, né, dando mentoria para nutricionistas, ouvindo profissionais da área da alimentação, o que eu mais escuto é: eu tenho medo, eu não consigo, eu tenho medo de não conseguir fazer gestão, eu tenho medo de não conseguir atender as expectativas, da empresa, eu sou muito cobrada, eu não vou conseguir, é muita pressão. Sim, é muita pressão. Só que, às vezes, não adianta a gente pensar que o problema é só nosso, né? E muitas vezes ficar trocando de emprego também não vai funcionar, porque a mesma pressão que você pega aqui, você vai pegar no outro. E às vezes muito pior, bem mais pior. E esse meu processo de autoconhecimento, de entender no que eu sou boa, o que que eu faço, por que que eu me sinto mal quando as pessoas me chamam a atenção? O que que acontece? Por que que eu não consigo delegar? Por que eu não consigo confiar na minha equipe? Esse processo de autoconhecimento foi e tem sido muito difícil para mim. Tem me doído muito. Tem doído assim na minha carne. Porque não é fácil a gente parar e falar: eu não sou boa em tal coisa, eu não sei fazer tal coisa, eu não consigo lidar com tal situação, eu preciso de ajuda. E quando eu fiz todas essas análises, eu cheguei à seguinte conclusão: que eu consegui chegar aqui porque eu enxergo a vida através da coragem. Eu tive coragem. Eu tive coragem de colocar a cara a tapa, tive coragem de me autoconhecer, eu tive coragem de entender onde eu estou errando, eu tive coragem de ouvir as pessoas falando: Camila, você está errando em tal lugar. E eu, por muitas vezes, queria bater de frente com as pessoas e falar: não, eu sou certa, eu não erro. Que não é assim, gente. A gente precisa descer do pedestal. Isso é inteligência emocional. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas mazelas, reconhecer as nossas dificuldades. E assim, eu caí tantas vezes, eu chorei tanto naquele RU, naquela presidência da República. Meu Deus do céu. Deixa eu falar, os problemas que acontecem com você dentro da UAM, não é só com você que acontece. Tem 250 mil pessoas passando pelo mesmo problema. Tem 250 mil pessoas que não conseguiram bater custo. Tem mais X pessoas que
está com problema no quadro de funcionários. Tem outras X pessoas que deu problema na distribuição, que a rampa parou. Mas aí a gente precisa parar e entender onde eu estou errando. Olhar o problema de fora. O que está acontecendo? Onde eu estou errando? Como que eu posso resolver isso? Pegar o problema e usar isso como um degrau para subir, para ir mais longe. E não como uma coisa que vai me colocar como coitadinha, ai, tadinha de mim. Ai, eu sou injustiçada. Ai, meu Deus do céu. Não, saia dessa posição de coitada. O an é problema para a gente resolver. Vem um, vai outro. Cabeça de operação, eu sempre falo isso para vocês. Nós precisamos ter cabeça de operação. Eu até comentei com vocês e coloquei aqui, né? Quando eu pedi demissão, eu fui muito imatura, eu me senti injustiçada. Mas por que que isso aconteceu? Porque eu abracei o mundo. Porque eu queria resolver tudo, porque eu achava que só eu era capaz. Vocês estão entendendo? Eu abdiquei de muita coisa. E isso não é bom. Até quando? Até quando? A gente precisa falar, tal coisa está me fazendo bem, tal coisa não me faz bem, eu não me sinto bem exercendo tal função. Eu não consigo fazer X função, eu preciso de ajuda, as minhas demandas estão grandes, né? Então, a gente precisa parar de querer resolver o problema dos outros e os nossos. Para de se colocar em segundo lugar. E você, como que você tá? E com o passar dos anos, é, eu era uma Camila com necessidade de validação extrema, dificuldade em me priorizar e necessidade de autoafirmação. E uma pessoa frustrada, gente. O que mais que eu preciso? Então, quando a gente fala sobre inteligência emocional, eu convido você a olhar para dentro de você. Será que você está conseguindo? Será que você está olhando para você com carinho? E a minha caminhada e o meu processo de autoconhecimento foi muito longo, principalmente a minha caminhada dentro da UAM. Ano passado foi quando eu deixei a CLT, e isso para mim foi muito difícil. Foi um processo que me doeu muito. Eu tinha medo, eu pensava que eu nunca ia conseguir outro trabalho, né? E assim, coragem não é ausência de medo e insegurança. É o oposto. Quando a gente tem coragem, significa que a gente vai agir mesmo diante do medo das situações difíceis. É a gente ser forjado no fogo, é a gente confiar. Não adianta vocês pensarem que vocês escolheram a UAN, que vocês vão para dentro de uma cozinha, que vocês vão estar no spa. Não é assim. Os problemas acontecem, os problemas vão continuar acontecendo. Não tem gente para passar a mão na cabeça de vocês. As pessoas muitas vezes são ruins, sim. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso também não significa que nós somos muito diferentes delas, mas a gente precisa aprender a lutar contra esses sentimentos. Vigiar, vigiar. Eu costumo dizer que não tem nada pior dentro da UAN, dentro da cozinha, do que inimizade, né? Às vezes a gente sangra muito em tanque de tubarões. Gente, por favor, por favor. Às vezes vocês estão assinando a carta de demissão de vocês e não estão sabendo. E assim, no início, as coisas tendem sim a parecer maiores do que são, mas a gente não pode deixar o medo paralisar. E como eu falei para vocês, o meu pior momento na UAN foi em 2016, no RU, quando eu precisei parar, entender o que estava acontecendo, entender meu processo, porque eu queria fazer tudo dentro da unidade. Eu não confiava em ninguém, eu não confiava na minha equipe.
eu não sabia delegar, eu não tinha postura de gestora. Como que eu vou cobrar gestão, sendo que eu não sou gestora, sendo que não começa por mim? E eu anotei aqui, ó, eu não passei por isso porque a empresa era ruim. Isso foi um reflexo da minha imaturidade, meu medo e insegurança. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Sabe por quê? Eu não sou muito diferente de vocês. Minha vida nem sempre é um mar de rosas. Eu também enfrento todos esses sentimentos que estão aí dentro. A diferença é que eu decido todos os dias lutar contra eles. Eu me permitia cair nas armadilhas das minhas próprias autossabotagens, por muitas vezes, até que finalmente eu entendi que tudo aquilo não era sobre mim e que eu não era o centro das atenções. Deixa eu falar para vocês, a reunião que está tendo o seu chefe e da gestora não é sobre você. E eu tenho certeza que você fica assim, tá falando de mim. Ai, meu Deus do céu, vai me mandar embora. Ai, meu Deus do céu, é minha demissão. Ai, meu Deus do céu. Gente, o mundo não gira ao nosso redor. Nós não somos o centro da atenção, tá? Nós não somos, não somos, não somos, não somos. E vocês erram, sim. E vocês ainda vão errar muitas vezes. E tá tudo bem. E se você tem sentido medo e insegurança, pare por um momento, respira, reconecte. Você é o herói da sua própria história. Não vai vir ninguém te salvar. Para de achar que o problema sempre está na unidade. Será que está mesmo? Será que você não está tendo inteligência emocional? Será que você não está sabendo lidar com os problemas? Será que você não está sendo muito mimada, mimado? Será? Será que porque as coisas não estão saindo do jeito que você acha que é certo, você não está chateada? E por que não assumir o controle das nossas vidas? Por que não decidir por nós? Se o trabalho está te fazendo mal, por que que você ainda está lá? O que está acontecendo? O que te prende? Você tem medo? Medo de quê? De não conseguir um outro trabalho? Medo de nunca mais conseguir um trabalho? De certo, só tem essa empresa, né? Ou peraí, vamos olhar do outro lado. Será que a empresa de fato está sendo essa empresa ruim que a gente tem achado que é? Eu não estou aqui para falar mal da empresa ou do funcionário, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa ponderar, a gente precisa ser justo. Será que o erro sou eu? Ou será que o erro está na empresa? Será que não dá para a gente sentar e chegar num consenso, chegar num acordo? O que está acontecendo? É olhar para os dois lados, entender. A gente sabe que amadurecer dá medo, mas você já parou para pensar o quanto corajoso você é? Quanto corajoso você é? O quanto você já conseguiu conquistar as coisas? Os momentos de grande aprendizado, geralmente, e os mais promissores da nossa jornada, são os momentos que nós somos forjados no fogo, sim. Daqui a pouco você vai parar e vai olhar e falar, meu Deus, por que que eu olhava para aquele problema como se fosse a pior coisa do mundo? Gente, está tudo bem, vão acontecer problemas, sim. O que a gente precisa parar como que eu vou resolver? O que que de pior pode acontecer com esse problema? Tá, faltou X, é, faltou 5 quilos de arroz. Meu pedido vai dar fome. O que que de pior que pode acontecer? As pessoas vão vir em cima de você, sim, vão falar que você não fez o pedido correto, isso e aquilo, mas e aí? Tem que comprar, tem que resolver o problema, né? Então, a gente precisa entender que o segredo está em nós. O segredo está na nossa própria força e capacidade. E um dado importante que eu trouxe é que 53% dos brasileiros
não estão totalmente felizes nos seus empregos, né? Boa parte deve ser nutricionista de UAN, que não sabe delegar, que não sabe se posicionar. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer para vocês, quero trazer vocês um pouco para a luz, para a gente refletir sobre isso. O problema está em mim, está no outro, está em nós. Como que eu posso resolver? Tá bom? A gente se encontra daqui a pouco, onde a gente vai falar sobre se organizar direitinho. Ninguém enlouquece. E de fato, gente, não enlouquece mesmo, tá bom? Então, reflita sobre tudo isso que eu falei. Comenta aqui o que você acha, se você realmente passa por esses momentos, se faz sentido para você o que eu disse ou não. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.